Amados irmãos em Cristo, saudações cristãs. Estou me dirigindo a todos os irmãos, membros da igreja, tendo em vista que a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem nos seus registros constitucionais algo que nós vivenciaremos em breve. A cada período de 5 anos são eleitos ou reeleitos presbíteros e diáconos que compõem a liderança da nossa comunidade. E no mês de julho vencem os mandatos de alguns presbíteros e nós, como liderança, como conselho da igreja, temos que promover nova eleição para a recomposição dessas duas instituições internas. De modo que, como nós estamos vivendo um período muito complicado e não há muito tempo para discorrer sobre os assuntos aos quais eu me refiro, estou então enviando a todos os nossos irmãos membros da igreja o vídeo institucional onde falamos dos deveres e das obrigações e dos direitos de cada um dos nossos irmãos que são eleitos ou reeleitos a diáconos e presbíteros. Precisamos de todo o cuidado, meus irmãos, porque é necessário que se faça isto. Então nós estamos estudando a forma mais coerente para realizarmos as nossas eleições para presbíteros e diáconos, tendo em vista o vencimento dos mandatos daqueles irmãos que estão em atividade atualmente, em número de 2 presbíteros e alguns diáconos também. Nós reelegeremos ou elegeremos alguns novos para comporem a mesa diaconal. Assim sendo, eu gostaria de passar para os irmãos, em primeiro lugar, as instruções da palavra da nossa Constituição que falam sobre os presbíteros e diáconos. A primeira coisa que eu quero enfatizar é que no artigo 11 nós falamos dos membros da igreja, direitos e deveres dos membros da igreja. Artigo 11 nos diz assim: são membros da Igreja Presbiteriana do Brasil as pessoas batizadas, inscritas no seu rol, bem como os que se lhe tenham unido por adesão ou transferência de outra igreja evangélica e tenham recebido o batismo bíblico. Somente os membros comungantes gozam de todos os privilégios e direitos da igreja. Esse é o artigo de número 13. No parágrafo 1º, nos diz assim: só poderão ser votados os maiores de 18 anos e os civilmente capazes. No artigo 25, a igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência mediante oficiais que se classificam em ministros do evangelho ou presbíteros docentes, que são aqueles que ensinam, presbíteros regentes, que governam e administram juntamente com o pastor, e diáconos. Esses são os que exercem funções na esfera da doutrina, do governo e da administração ou da beneficência. O parágrafo 1º do artigo 25 diz que esses ofícios são perpétuos, mas o seu exercício é temporário, ou seja, uma vez eleito a presbítero, o seu ofício é presbítero até o final. Mas ele vai exercer temporariamente, ou por um período de 5 anos, ou até ele pedir a exoneração, ou ser transferido para outra igreja, mas mesmo assim, ele continua presbítero em disponibilidade. O parágrafo 2º, para o ofício de presbítero ou de diácono, serão eleitos homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. Aqui cabe uma explicação. Perante o Código Civil, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. A incapacidade é a exceção, ou seja, são incapazes aqueles que estão discriminados pela legislação, os menores de 16 anos, deficientes mentais, etc. O artigo 28. Os ministros e os presbíteros são oficiais de concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil, os diáconos da igreja a que pertencem. Artigo 28. A admissão a qualquer ofício, presbítero ou diácono, depende a.
da vocação do Espírito Santo, ou do chamado do Espírito Santo, reconhecida pela aprovação do povo de Deus, através das assembleias que os elegem. A linha B, da ordenação e investidura solenes, conforme a liturgia. Então, não é porque o indivíduo foi eleito a presbítero ou diácono que ele já o é de fato. Ele precisa passar pelo crivo do conselho e pela sua ordenação, que é feita numa solenidade separada. Artigo 29. Nenhum oficial pode exercer simultaneamente 2 ofícios e nem pode ser constrangido a aceitar cargo ou ofício contra a sua vontade. Agora, uma seção especial sobre presbíteros e diáconos. No artigo 50, a Constituição nos diz que o presbítero regente é o representante imediato do povo, eleito pelo povo e ordenado pelo conselho para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina, zelar pelos interesses da igreja a que ele pertencer e bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito for ou designado. Artigo 51 da Constituição. É bom que todos nós tenhamos em mente a totalidade dos itens deste artigo, porque é muito importante, assim como também aos diáconos. Então, ao presbítero compete levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Isto é, você foi chamado por um membro, ou você vai procurar um membro para tratar de algo que está acontecendo na vida dele, algo muito particular, coisas disciplinares, inclusive, para orientar. Se você não puder resolver essas faltas que estão ocorrendo na vida do teu irmão, daí você leva ao conhecimento do conselho. B. Auxiliar o pastor no trabalho de visitas. É muito importante que os presbíteros tenham em mente que não é o pastor que se obriga pela força da sua função a visitar os membros da igreja. Muitas vezes os presbíteros precisam também ocupar-se desse ministério, visitar os membros da igreja. Porque às vezes os crentes passam 40, 50 anos na igreja e não sabem quem são os presbíteros da igreja. Também instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. Orar com os crentes e por eles. Informar o pastor dos casos de doenças e aflições. Distribuir os elementos da Santa Ceia. Tomar parte na ordenação de ministros e oficiais. Representar o conselho no presbitério, o presbitério no sínodo e o sínodo no Supremo Concílio. Essas são as obrigações ou são os deveres do presbítero, a sua competência. Nunca um presbítero é eleito para fiscalizar a vida de ninguém. O presbítero não é o fiscal do trabalho do pastor. O presbítero é o seu auxiliar. É aquele que está ao lado do pastor, enquanto este for fiel às Sagradas Escrituras e cumprindo, obviamente, aquilo para o qual ele foi chamado. Então, essas são as atribuições do presbítero. Mas aos diáconos também existem as suas competências. Então, o diácono é um oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para que, sob a jurisdição ou a supervisão do conselho, dedicar-se especialmente, primeiro, à arrecadação de ofertas para fins piedosos, compete aos diáconos esse mistério, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, à assistência social propriamente dita, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, que é exatamente a preocupação diaconal no momento em que está acontecendo o culto. Quando essa Constituição foi feita, não havia os desafios que há hoje. Hoje, se você deixar as dependências externas da igreja sem uma
uma vigilância sem um cuidado, um carro de um irmão pode ser roubado, alguém pode ser agredido. Então é necessário, sim, o diácono precisa estar atento a todas as redondezas da casa de Deus, e inclusive no interior do templo. O diácono não precisa necessariamente ser designado naquele dia para o seu trabalho. Ele deve estar sempre de serviço. Essa é a função do diácono. E muitas vezes nós temos tido cultos em que talvez até tenha algum diácono presente, mas como ele não é escalado, ele fica no lugarzinho dele e aconteça o que acontecer, ele está de folga. Não é bem assim. Portanto, o diácono tem essa prerrogativa. Ele não tem o privilégio de sentar-se para participar do culto, para ouvir a mensagem, mas ele pode fazê-lo estando à disposição do serviço do Senhor. O artigo 54 nos informa que o exercício do presbiterato e do diaconato limitar-se-á ao período de 5 anos, que poderá ser renovado. 3 meses antes de terminar o mandato, o Conselho fará proceder a uma nova eleição, diz o parágrafo 1º do artigo 54. Nós ficaríamos talvez até perguntando por que nós estamos meio que atrasados. Irmãos, há muitas coisas que não estão seguindo o seu curso normal na igreja por conta da pandemia, e nós sabemos disso. Artigo 55. O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida. Não precisamos falar sobre isso, porque realmente esse é o dever de todo crente. E se ele é um crente que reúne todas essas qualificações, certamente ele será um bom diácono, um bom presbítero. Artigo 58. As funções do presbítero ou do diácono cessam quando terminar o mandato não sendo reeleito, a linha A. B. Mudar-se para lugar que o impossibilite de exercer o cargo. B. For deposto. C. Ausentar-se sem justo motivo durante 6 meses das reuniões do conselho, se for presbítero, e da junta diaconal, se for diácono. E a linha E, for exonerado administrativamente ou a pedido ouvida a igreja. Quando nós temos a incidência dessa linha E, ser exonerado administrativamente, significa que, por vontade própria, o presbítero ou o diácono deixa de frequentar as reuniões do seu departamento, né, ou da junta diaconal ou do conselho por 6 meses sem justificativa. Então, essa é a forma que o conselho tem de administrativamente exonerar o presbítero ou o diácono, ou quando ele, de foro íntimo, pede a sua exoneração, ouvindo-se a igreja, porque é a igreja que o elegeu, que o exonera do seu ofício. Agora, pastor, da onde surgiu tudo isso? De onde surgiram as ideias de ter presbíteros e diáconos na igreja? Irmãos, existem bases bíblicas para isso. Primeiro, quanto aos presbíteros, nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo sobre esse assunto no capítulo 3, versos 1 a 7 da sua primeira carta. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E diz ele, é necessário, portanto, que o bispo ou o presbítero seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Pergunta. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça
e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Em Tito 1, versos 5 a 9, Paulo diz a ele: por essa causa te deixei em Creta, para que pudesses colocar em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução e insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso de sórdida ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino como pela palavra para convencer os que o contradizem. O texto segue até o versículo 16, mostrando, você pode ler lá, que já acontece em Creta exatamente de oficiais escolhidos pela visão mal orientada. Escolher porque ele tem posses, porque ele é mais eminente, por isso ou por aquilo. Homens que são recomendados pela palavra de Deus serão eleitos presbíteros. Quanto a mais alguns textos que são importantes para nós, mas os irmãos conhecem a palavra de Deus e sabem do que eu estou dizendo. Quanto a diáconos, a palavra de Deus também tem ensinos bem definidos e nos diz no capítulo 6 de Atos, verso 1 a 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a congregação. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E o apóstolo Paulo, nas suas recomendações também quanto à organização de igreja e de mesa diaconal, poderíamos chamar assim, a Timóteo, no mesmo capítulo 3, do 8 ao 13, ele diz: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo. Aqui eu destaco três coisas bem importantes. Sejam primeiramente experimentados. Eu creio, irmãos, que a nossa igreja, inclusive, presbiteriana em Paranaguá, tem feito isso, experimentando novos diáconos, irmãos que ainda não são eleitos, não fazem parte da junta diaconal, mas estão sendo treinados aos poucos nesse ministério. Outra coisa, ele fala também que quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes e temperantes, fiéis em tudo. Alguns entendem que esse versículo
nesse versículo especificamente, o apóstolo Paulo está abrindo um precedente para se elegerem mulheres diaconisas. Eu, todavia, muito embora não seja contrária à ideia de que as irmãs são excelentes diaconisas, mas a ideia é, se um diácono tem a sua esposa é sua companheira. E muitas vezes ele está em um trabalho ministerial, sua esposa junto, para confortar, para animar os desconsolados. E a esposa é uma mulher de Deus, que ela é respeitável, não sai por aí maldizendo das pessoas, tem um temperamento controlado pelo Espírito. Enfim, é desta forma que eu vejo no contexto a palavra do apóstolo Paulo. E claro, com relação ao seu casamento, é necessário que ele não seja bígamo, polígamo ou qualquer outra coisa que pudéssemos colocar aqui, mas que ele seja marido de uma só mulher e que governe bem a sua própria casa. O que Paulo destaca que no finalzinho desse texto é que os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Quem foi Paulo? Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. O que aconteceu na vida de Saulo? Ele estava concordando com a morte de Estevão. Estevão foi exatamente isto que ele disse. Um homem que desempenhou bem o seu diaconato e foi preeminente em tudo que fez e intrépido na fé, falando de Jesus Cristo. Então, amados, essa é uma palavra para todos nós. E quanto a essa questão da diaconia, devemos lembrar que o diácono, tanto quanto o presbítero, é chamado por Deus. E João Calvino dizia que se o nosso chamado é de Deus, realmente, como firmemente cremos ser, o Senhor nos dará a sua bênção, ainda que o universo inteiro se oponha. E quando Deus chama o homem, não pode recusar, né? E recuar no seu chamado. Quando chama, ele tem sempre uma tarefa de suma importância para cada um dos seus vocacionados. Portanto, devemos assumir aquilo que Deus nos colocou nos ombros com toda a humildade. Então eu desafio todos os irmãos a permanecerem fiéis, continuemos orando pela eleição dos novos presbíteros e diáconos, que logo o conselho fará a convocação para isto, e teremos que estudar dispositivos para que se realizem essas eleições de maneira segura, para que todos os irmãos possam participar. Então, esse é o meu pedido e esta é a minha palavra a todos os amados irmãos. Presbítero, Deus te colocará na posição que Ele quer que esteja para desempenhar o seu ministério. Diácono, Deus te vocacionará para você exercer a sua função como o próprio Senhor o faria quando estava conosco. Que Deus nos abençoe e nos guarde